TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Rosina de AZ de hoje vai trazer, ou traz no presente, algumas dificuldades do nosso idioma, da língua portuguesa. E aí, antes de tudo, eu já vou começar pedindo a você para pensar nos pronomes de tratamento, porque eu tenho visto muita gente boa por aí errando no uso dos pronomes de tratamento. Então vamos prestar atenção nisso, porque nós temos situações de cerimônia que precisamos nos referir às autoridades públicas, civis e militares, eclesiásticas, jurídicas, com um pronome de tratamento. Então temos que saber usar para não ficar pagando mico por aí e usando o pronome errado, como eu tenho visto aí muita gente boa cometer esses erros. Mas antes, vamos aos nossos avisos costumeiros. A TV Correio da Manhã tem transmissão para Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios e Paraíba do Sul. E o númerozinho que você vê ao lado é o canal que você pode acessar nessas cidades. Você pode acessar a TV Correio da Manhã nessas cidades. Mas se você não tem a TV por assinatura, não fica triste não. Você pode ter o acesso da programação integral diariamente pelas redes sociais. Você vê aí Facebook, Instagram e YouTube. Agora, se você quiser fazer alguma sugestão para o meu programa ou alguma crítica, pode anotar aí meu WhatsApp e corrige aí meu telefone, que depois, para a semana que vem, ele estará certinho. É 99295, acho que alguém comeu um 9 aí, 0031. Na brincadeira, fui eu mesmo que escrevi faltando um 9. Gente, desculpe, tá? Mas vamos lá, vamos aos pronomes de tratamento. O que são os pronomes de tratamento? Como eu estava explicando, são aqueles pronomes que nós usamos para nos referir, para falar com e para falar de alguma autoridade. E aí, autoridades civis, vou começar por elas. O Vossa Excelência, para quem que eu uso Vossa Excelência? Quando eu falo com presidente, com senador, deputado, vereador, prefeito, governador de estado, embaixador, cônsul, algum cônsul que represente algum país. E aí eu sou obrigada, e chefes das casas civis e militares. Ponto. Aí eu uso Vossa Excelência para falar com ele. Mas se eu estiver falando deles, estou fazendo uma reportagem e vou falar do governador, eu vou usar Sua Excelência, o governador. Eu não posso usar Vossa Excelência quando eu estou falando de. Se eu estou falando dele, eu tenho que usar Sua Excelência. E eu tenho visto gente aí chamar embaixador de Vossa Senhoria. Tá estranho, hein? Tá estranho. Falando de, que é pior ainda. Para falar de Vossa Magnificência, é para reitor de universidade. O mesmo caso. Se eu falo com o reitor numa situação de cerimônia, é Vossa Magnificência, reitor da universidade tal, tal, e o nome dele. Se eu estou falando dele num documento oficial ou numa reportagem, eu vou falar Sua Magnificência. Vossa Senhoria, para quem eu uso? Simplesmente para a diretoria de empresas de autarquias e empresas estatais. Então, no caso, me referindo
a diretor da Petrobras, do Correio, aqui da CEBESP, CEDESP, da CEMIG, autarquia ou estatal. Não vou chamar um cônsul, ou um embaixador, ou um governador, um vereador, de Vossa Senhoria, muito menos falar dele como Sua Senhoria, que é o certo, né? Se eu falo de, é sua, se eu falo com, é vossa, em qualquer pronome de tratamento que use o vossa. Então fica aí a dica: Vossa Excelência, presidente, governador, prefeito, deputado federal, deputado estadual, senador, vereador, embaixador, cônsul e ministros de qualquer... ministros do governo federal e ministros de casas civis e militares. Bom, vamos agora ver quando eu uso, como é que eu trato as autoridades, vou até mudar de câmera, as autoridades jurídicas. Vossa Excelência, eu vou usar para desembargador de justiça, para o promotor e o defensor também, além do orador. Vou usar meritíssimo somente para juiz de direito. Então, se eu estou num plenário, se eu estou numa audiência, eu só posso me dirigir ao juiz chamando-o de meritíssimo, ok? Autoridades militares. Como que eu me dirijo a autoridades militares? Eu vou usar Vossa Excelência para generais, oficiais generais até 4 estrelas. E Vossa Senhoria para as outras patentes militares. Então, coronel não é Vossa Excelência, é Vossa Senhoria. Mas não é para embaixador nem para cônsul. Fica a dica aí. Mesmo caso, se eu estou falando com eles, é vossa. Se eu estou falando deles, é sua. Sempre nessa referência. Que isso fique bem marcado, porque eu estou vendo gente em reportagens se dirigir à autoridade como vossa, quando no caso deveria falar sua. E não, porque está falando de, não está falando com. Eu vou firmar isso para ver se o pessoal se liga da próxima vez e não comete esse erro, principalmente gente da imprensa. Não é dessa TV não, tá, gente? É gente da imprensa, mas não é daqui não. Que fique claro. Autoridades eclesiásticas. O que é isso? São autoridades ligadas à ordem da igreja, eclesiásticas. Então, Vossa Santidade é somente para o Papa. O Papa é Vossa Santidade. Se eu for falar do Papa, aí eu não vou escrever Vossa Santidade, o Papa está internado no hospital X. Não, Sua Santidade, o Papa, porque eu estou falando dele. Aí eu tenho Vossa Eminência Reverendíssima, que é para cardeais, arcebispos e bispos. Então, Vossa Eminência Reverendíssima. Vossa Reverendíssima para abades, superiores de ordens, só pessoas com maiores patentes, não é para padre nem para vigário. Ok? Aí vamos ver as autoridades monárquicas, esqueci delas, e quase que eu pulo, mas não pode pular não. Vossa Majestade é para os reis, imperadores e rainhas, e imperatrizes, imperadoras. Imperatriz é a esposa do imperador. Imperadora é a mulher que assume o cargo de imperadora. Vossa Alteza, príncipes e princesas. Agora, as outras, como marquês, conde, barão,
Nada disso. Pode ser até um Vossa Senhoria, que não tem problema. E Sua Senhoria, aplicando o mesmo princípio. Falou com eles é vossa. Falou deles é sua. Agora, outros títulos. Vossa Senhoria, para dom, quem tem o título de dom. Doutor, para quem estudou até receber o título de doutor. E a gente costuma chamar de doutor o médico, que às vezes só tem a graduação e a residência, a gente chama de doutor. Virou tradição, mesmo que ele ainda não tenha estudado para ter um mestrado, para ter um doutorado, ele é chamado de doutor, o médico. O advogado, mesmo que ele também não tenha estudado até alcançar o título de doutor, também já pela tradição se convencionou a chamar o advogado de doutor. Mas, na verdade, só é doutor quem estudou até receber um título de doutorado ou pós-doutorado, porque tem aqueles que permanecem estudando. Comendador, para quem recebeu o título de comendador, isso era antigo, muito comum na Itália. Professor, para quem tem a licença para dar aulas, é um professor. E o mestre, quem estudou e recebeu o título de mestre. E pode ser professor doutor, aquele professor que já estudou a ponto de receber o título de doutor naquele assunto, naquele tema, ok? Pode ser doutor em História do Brasil, doutor em Psicologia Infantil, vai estudar e chegar a esse nível. Então, esses são os pronomes de tratamento para títulos. Aqueles como você já caiu no uso da informalidade. Então, senhor, senhora, dona, seu Juca, seu Manuel, são pronomes de tratamento, sim. E o você também, mas que já caíram na informalidade e que todos nós sabemos usar. O problema fica nos casos de cerimônia, em que eu tenho uma certa cerimônia no trato com as pessoas, com as autoridades. Aí agora eu boto uma dúvida para você. Quando eu uso obrigada e quando eu uso obrigado, você sabe? Você lembra? Olha aí, mulher diz obrigada. Eu sei que muitas vezes nós, mulheres, também falamos obrigado, porque escutamos tanto essa palavra no masculino que esquecemos. E aí repetimos obrigada, porque o nosso cérebro faz isso. De tanto ouvir um erro, ele acaba reproduzindo, achando que aquilo é o certo. Não, o certo é a mulher dizer obrigada, porque eu me sinto obrigada a lhe retribuir, a lhe oferecer provas de gratidão. E o homem vai dizer sempre obrigado, porque ele está obrigado a retribuir ou demonstrar gratidão. Então, a mulher diz obrigada e o homem diz obrigado. Isso também a gente erra pra caramba, inclusive eu. E aí eu me olho no espelho e vejo que eu também erro. E o vim? Esse é um erro também que muita gente comete e não deveria, porque eu uso a expressão vim somente para o passado. E aí, quando a pessoa fala, você pode vir aqui amanhã, dói. Porque vim é passado. Ou então aquele sapólio que você compra no supermercado para limpar a pia, para limpar a louça de banheiro. Não, vim é o verbo vir no passado. Eu vim aqui ontem. Se eu tenho a ideia de futuro, eu tenho que usar vir. Você pode vir aqui amanhã?
Ou você poderá vir aqui amanhã, nada de vir. Vim nessa frase, você pode vir aqui amanhã, é sapólio para limpar a pia, clarear a pia, limpar a louça de banheiro, desinfetar a louça, tanque. Está erradíssimo. Vamos mudar essa fala. Vamos falar um português simples e correto. A nossa linguagem, ela é o nosso cartão de visitas. Repare na sua percepção quando você precisa lidar com alguém que não sabe falar a língua portuguesa. Qual é o seu pré-julgamento a respeito dela? Como você a vê? Olha para dentro de você e busca nos seus pensamentos e sentimentos como você olha para aquela pessoa que não sabe falar. Pois é. Agora, se chega uma pessoa, pode ser a mais maltrapilha, se ela fala correto, você olha para ela com outros olhos. Pense nisso. Nossa linguagem é o nosso cartão de visitas. Principalmente os jovens, quando querem arrumar emprego e querem impressionar o psicólogo que está entrevistando. Começou falando gíria demais ou errado demais, vai ser difícil conseguir a vaga para um bom salário. Aí agora eu vou chamar um intervalo e depois eu vou tratar de alguns casos de crase. Você se lembra como deve usar, quando deve usar a crase? Você se lembra o que é crase? Se você não lembra, fique aqui comigo, o intervalo é rapidinho e na volta você vai conhecer os casos de crase obrigatória. Fica aí, volto já. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa.
estamos de volta com Rosina de A a Z de hoje e no primeiro bloco eu trouxe algumas dificuldades da língua portuguesa, como o uso do pronome de tratamento, quando nós temos cerimônias e nos referimos a autoridades, e também alguns erros como o uso do obrigada e o uso do vir ou vim. Pega aí depois a reprise e assista desde o início que você vai gostar. Agora nós vamos tratar um pouquinho da crase. Você sabe o que é a crase? Vamos mudar de câmera aqui. Crase é a fusão de dois sons. No caso da língua portuguesa, é o A artigo com o A preposição. Na verdade, primeiro o A preposição, depois o A artigo. Na química, você mistura dois elementos, duas substâncias, dois elementos químicos. Você faz uma fusão. E aí, observe, ontem fui à praia. À praia. O verbo ir pede a preposição a. Ontem fui a algum lugar. Praia pede o acompanhamento do artigo definido, feminino, a. Aí eu vou falar assim, ontem fui à praia? Não, ontem fui à praia. Eu vou usar o acento grave indicativo de crase, que houve uma fusão desses dois sons iguais, tá? Então, eu faço a fusão da preposição com o artigo. E quando eu uso crase? A crase tem um uso obrigatório nas seguintes situações. Preste bem atenção, porque se você memoriza o uso obrigatório da crase, você nunca mais vai errar. Eu uso crase na indicação de horas no sentido de horário. A sessão de um cinema, o início da sessão será às tal hora. O filme, minha consulta é às tal hora. Então, vamos lá. O programa começa às 16h30. Veja que eu já coloquei o 16h30 com 2 pontos na norma inglesa e americana. E, às vezes, em alguns países da Europa também se usa assim. Mas, no Brasil, pela ABNT e pelo Inmetro, a hora a gente indica com H minúsculo, a hora redonda, a hora, e os minutos, que é a fração da hora, ou você põe minuto, min, no final, ou você só deixa sem colocar 2 pontos, sem isso, sem aquilo. Aí vamos lá. Minha aula é às 9 horas. H minúsculo. Eu vejo gente colocando HRS, HS, bota H maiúsculo. Errado, existe uma norma que regulamenta como você faz a abreviatura das medidas. Medida de volume, medida de tempo, medida de peso, que é o quilo, ou o grama, medida de comprimento, que é o metro ou o quilômetro. Existe uma norma, existe uma regra. E para tempo é o H minúsculo, ok? Cheguei às 10 horas. Agora, quando eu vou me referir a um tempo decorrido, a um tempo que passou, que já foi, eu não preciso nem da preposição, nem do artigo, e muito menos da crase. Esperei por 3 horas. Não cabe nem artigo, nem preposição aqui. Já fiquei 3 horas aguardando um atendimento. Isso aqui é verdade. Vamos ao segundo caso de crase obrigatória. Na expressão a moda de. Mesmo que a palavra moda não apareça. Aí eu tenho lá, usamos ou usam, né, no século passado usavam, né, usam sapatos à moda Luís XV. Ah, você vai falar, Luís é masculino. É, mas está querendo indicar que aquele estilo do sapato é a moda que o Luís XV ou Luís XVI, Luís XV usava na época dele. E todo mundo começou a copiar. Mas o pessoal copiava? Copiava, do mesmo jeito que
hoje em dia, as pessoas que veem novela acabam imitando joia, jeito, roupa dos personagens de novela. Isso é normal, é comum, não, nenhuma crítica. Só que a palavra a moda não está explícita, ela pode estar implícita, ou seja, oculta. Sapatos, a craseado Luiz XV. Adoro bife à moda milanesa, a milanesa. Fiz lasanha parmegiana não, lasanha bolonhesa, né? E seria um bife à parmegiana, um frango à parmegiana, né? Aí ficou confuso, eu acho que eu ainda não vi lasanha parmegiana, não. Eu acho que eu estava com fome na hora de fazer o exemplo. Me desculpem. Aí o terceiro caso. O terceiro caso obrigatório é quando eu tenho locução adverbial, tipo à noite, à frente, à direita, à esquerda, à frente. Tenho locução conjuntiva, que é à medida que, à proporção que, locução prepositiva, com palavras femininas. Aí eu dei vários exemplos aqui. Chegou à tarde, falou à vontade, ficou à direita, vire à esquerda, à noite, observe o céu. Aí tem, à medida que chovia, o rio ficava mais cheio. A força de pensar acabou adormecendo. Não pare em frente à porta. Então, aqui eu tenho vários exemplos de locuções. O quarto exemplo obrigatório, de crase obrigatória, é antes de palavras femininas que exijam o artigo a. Somente se o verbo exigir a preposição a. Então, vamos lá. Fui à feirinha, que é o caso do verbo ir, de Itaipava ontem. Chegamos a Petrópolis à noite. Veja bem, Petrópolis não aceita artigo feminino antes do nome dessa cidade, Petrópolis. Então, eu só tenho a preposição exigida pelo verbo chegar. Vamos à Bahia de carro. A Bahia me exige ou aceita o artigo feminino. O verbo ir exige a preposição e Bahia pede o artigo feminino. Então, eu vou usar a crase. Aí eu coloquei aqui para vocês alguns casos especiais. Se não for possível, porque o tempo está acabando, eu vou fazer isso mesmo. Os casos especiais e os opcionais, eu vou falar no próximo programa, na semana que vem, tá? Acompanhe semana que vem que você terá os casos especiais e os casos opcionais, que são pouquinhos, são 2, 3 casos no máximo, tá bom? Crase obrigatória só nas situações que eu coloquei aqui para vocês. Isso já alivia bastante. Já dá para escrever certíssimo, sem errar a crase. Gente, aguardo vocês na semana que vem e lembro que eu dou aula de português, redação, literatura, oriento o TCC, ensino você a escrever o seu artigo e o seu trabalho de conclusão de curso. A parte da redação, da estrutura, tá? Conteúdo é com o professor da sua faculdade, o seu orientador, tá bom? Deus abençoe a todos nós e até semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.